A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí acompanhando as mensagens que eu tenho trazido da parte de Deus para a tua vida, para a sua edificação. E hoje mais uma, bem interessante, acredito eu. Quando nós olhamos para o ser humano de forma sociável, de forma de sociedade, nós observamos que o ser humano tem suas regras, suas normas, suas leis, que é justamente para que haja ordem, para que as pessoas saibam o que é certo e o que é errado. Em algum momento da história não houve isso. E aí a gente pode se referir ao livro do Gênesis, por exemplo. Ver o que as coisas sem ordem terminam ocasionando. Por exemplo, Deus precisou mandar um dilúvio para corrigir o problema das pessoas que estavam fazendo o que era mal aos seus olhos. Posteriormente, teve que mais uma vez intervir na criação por conta que o ser humano estava querendo levantar uma torre e ir até os mais altos céus para ser semelhante a Deus. Então Deus, com sua sabedoria, ele trouxe uma simplificação para que o homem entendesse o que é que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. E é justamente aí que a gente chega na Bíblia Sagrada. Lógico que no começo eram escritos que iam passando de pais para filho, de maneira a que todos compreendessem o que na verdade Deus queria, quais eram as leis que o Senhor tinha, o que era que ele permitia e o que ele não permitia, o que era honesto e o que era desonesto, o que era legal e o que era ilegal. Então Deus ele preparou tudo isso para que houvesse possibilidade do homem compreender a mente de Deus em relação às práticas do ser humano. Logo, Deus fazendo a lei, ele entrega nas mãos de Moisés, quando Moisés tira o povo do Egito. Então Moisés recebe as 10 leis e aí entrega ao povo. Mas na primeira vez ele quebra e termina tendo que refazer isso para que as pessoas compreendessem a vontade de Deus, visto que uma das leis era a questão da idolatria, que Moisés quebra as tábuas justamente porque o povo estava idolatrando. E aí você me pergunta onde é que eu quero chegar com toda essa explicação. Nós percebemos que muitas pessoas, por não compreenderem o Antigo Testamento, muitas vezes criticam Deus por ser muito severo no Antigo Testamento, por cobrar muito, ou por ser muito rígido, enfim. Muitas pessoas, por não compreenderem o contexto do Antigo Testamento, eles dizem que Deus era mais duro, mais ruim, assim dizendo, no Antigo Testamento. E aí fala que no Novo, Jesus vem para melhorar, para simplificar, para aliviar. E aí a gente percebe que Jesus traz uma simplificação para que fosse ainda mais compreensível para o homem. Jesus diz que o grande mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, ele cria uma tríade nesta filosofia, nesta ideologia, nesta lei de Deus, que é muito interessante. Porque o que é que acontece? Se nós temos Deus acima de nós, logo todas as coisas que nós devemos fazer devem estar abaixo dele, deve estar no limiar da sua palavra, da sua lei. Então, a partir do momento que todos nós nos colocamos no nosso lugar abaixo de Deus e o exaltamos acima de nós, sobre todas as coisas, nós passamos a compreender a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Entendendo a nossa humanidade, entendendo a nossa fragilidade, nós percebemos que tratar o próximo bem, tratar o próximo de maneira cordial, de maneira amorosa, é muito simples, visto que a lei ela simplifica isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse de forma muito simplificada: faça para o outro o que você queria que fosse feito para você. Simples assim. Então, por exemplo,
Vou dar alguns exemplos para materializar ainda mais na memória o que Jesus queria dizer. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai roubar, certo? Correto. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai trair. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai se prostituir. Porque você não queria ser um prostituto do outro lado. Está se vendendo para que as pessoas lhe usem e depois lhe joguem do outro lado. Então você começa a perceber o quanto essa simplificação traz uma materialidade à nossa mente muito mais prática. E aí talvez isso ainda seja distante para o que você enxerga. E aí você vai lá no capítulo 5, que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, e aí você vai ver como o apóstolo Paulo simplifica ainda mais, falando acerca das obras da carne e falando também dos frutos do Espírito. Ali ele simplifica muito bem o que a gente deve ou não fazer. É muito simples, a palavra de Deus é muito prática e é justamente por isso que eu estou aqui para trazer a você esta praticidade que é a palavra do Senhor. E trazer as garantias de você poder bater no peito e dizer: eu sou salvo, quando eu morrer eu vou morar no céu. É simples. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida e segue as práticas, segue as leis. Segue aquilo que Jesus ensinou e ponto final. Você está garantido. Não é porque você deixou de pecar, é porque você está lutando para não pecar. É porque você não quer viver essa vida de pecado, então você busca em Jesus força para vencer as fragilidades humanas, porque nós temos uma natureza caída. E por termos uma natureza caída, nós precisamos de Jesus. Que Jesus nos limpa, nos purifica e nos aperfeiçoa para que não pequemos contra Ele. E aí não somos salvos porque deixamos de pecar, porque hora ou outra caímos na tentação. Mas o Senhor, Ele veio para perdoar. Para perdoar. E se você aceita o perdão do Senhor, certamente você tem a garantia de vida eterna. E eu venho através deste vídeo dizer: se você quer garantias de vida eterna, aceita Jesus e segue a sua palavra. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.